Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de ensino religioso, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre ética e a nossa vida, né? Onde a ética está inserida na nossa vida, certo? Então, nós iniciamos aqui com uma citação, certo? Que vai falar o seguinte: a vida nos apresenta caminhos e alternativas diversas. Cabe a nós escolher com consciência qual o melhor. Certo? Vocês concordam com essa citação? Então, aqui vai trazer uma reflexão sobre esses caminhos, né, que a vida nos proporciona e que é por meio da nossa consciência, da nossa reflexão, certo? Que nós podemos escolher o que é certo, o que é errado, qual é o melhor caminho a seguir nas nossas vidas e nas nossas escolhas durante a nossa vida, certo? Então, nosso material vai trazer aqui alguns exemplos de coisas que são antiéticas, tá certo? Coisas antiéticas do nosso cotidiano, que muitas vezes nós fazemos e acabamos por não perceber, ok? Então, aqui, por exemplo, vai trazer roubar a TV a cabo, ou a internet, por exemplo, né, o Wi-Fi do vizinho, são exemplos de ações, né, de hábitos antiéticos. Comprar produtos falsificados, certo? Apresentar atestado médico, que é um hábito muito comum, infelizmente, no Brasil, né? Apresentar atestado médico no trabalho. Por exemplo, aqui nós temos subornar o guarda para evitar multas, é aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Que é bastante conhecido no mundo, certo? E não é algo conhecido, algo positivo, certo? Então, muitas vezes as pessoas tentam comprar as outras pessoas por meio do dinheiro, por meio do suborno, certo? Falsificar a carteirinha de estudante, trouxe aqui um exemplo, né, escolar, que também é muito comum, certo? Então, são alguns exemplos do dia a dia, do nosso cotidiano, que muitas vezes nós acabamos fazendo e acabamos não notando, não percebendo que é algo antiético, certo? Algo que exerce uma corrupção, certo? Então, vai trazer aqui essa reflexão sobre essas pequenas coisas que são, né, muitas vezes até mesmo ilegais e que muitas pessoas acabam fazendo. Né? Então, traz aqui o enunciado: diga não às pequenas corrupções, maus hábitos cotidianos, muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Diga não às corrupções do dia a dia e faça parte da luta contra a corrupção. Certo? Então, o que seria a ética, né? Depois de ver esses exemplos, o que é a ética, né? Nós podemos definir a ética como um conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões da nossa vida. Então, eu quero, eu devo, eu posso fazer certa coisa, certo? Nem tudo que nós queremos, nós podemos. Nem tudo que nós podemos, nós devemos fazer. E nem tudo que eu devo, eu quero fazer, certo? Então, tem essas questões que a gente muitas vezes, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós nos questionamos diversas vezes, né? Constantemente fazemos essas perguntas, certo? Nós temos aqui algumas definições, certo? Por exemplo, com relação à ética, né? A conduta ética pode ser um tipo de comportamento mediado por princípios e valores morais. Nesse sentido, trata-se de uma reflexão sobre a moral, certo? Sobre o que é certo e o que é errado perante a sociedade. Nesse sentido, trata-se de uma reflexão moral, podendo-se afirmar a ética, podemos afirmar que a ética é parte da filosofia que estuda a moral, pois reflete e questiona sobre as regras morais, certo? Democracia. O que seria a democracia, né? A democracia vem do grego, né? E significa povo, né? A parte do demo significa povo e cracia significa poder. Então, o poder do povo na sociedade,
certo? Então, a definição de democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo, certo? O povo é que decide. E a cidadania, né? Como podemos definir a cidadania? É a prática dos direitos e deveres de um indivíduo no Estado, certo? Então, a gente sabe que nós temos os nossos direitos como cidadãos, mas nós também temos os nossos deveres, certo? Que precisam ser cumpridos para que os nossos direitos sejam garantidos, certo? Aqui nós trazemos aqui algumas diferenças entre ética e moral, ok? Então, a ética vai implicar o consenso e a adesão da sociedade, é algo que é definido pelo conjunto, né, pelo todo, pela sociedade em geral, o que é certo e o que é errado, ok? Normas e regras sociais é guiada pela cultura da sociedade, então a ética é definida através da cultura. A gente sabe que cada país tem uma cultura diferente, então o que a gente pode considerar certo, em outro lugar pode ser considerado errado e vice-versa, certo? E é construído de uma maneira coletiva, né? Construído socialmente, a partir do consenso de várias morais, certo? Então, em algum lugar pode ser correto, certo? Por exemplo, a poligamia. E o que é a poligamia? É você se casar com várias pessoas, certo? Em determinadas sociedades é aceito, né? Algo ético, é algo moral. Já em outras sociedades, principalmente as sociedades ocidentais, né? O Brasil, por exemplo, é considerado algo imoral, né? Então, vai depender da cultura de cada local. Aqui falando sobre a moral, né? O modo pessoal de agir é adquirida e formada ao longo da vida por experiências, certo? Normas e regras pessoais é guiada pela consciência. E individual é o que fundamenta a ética, certo? Então nós temos essas diferenças aqui, definições. Alguns exemplos sobre a ética, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, em questões como não prejudicar as pessoas, né, de maneira geral, no ambiente de trabalho, nas demais situações. Respeitar as leis são exemplos de ética. Ter tolerância, respeito por outras religiões também é um exemplo de ética, certo? E aqui alguns exemplos de morais: ajudar pessoas com necessidades, influenciar, a influência, né, o poder das religiões na vida das pessoas e em sua conduta, certo? Imoralidade de ter mais de uma esposa ou marido no Brasil. Também é um exemplo, ok? De moral. Certo? Então, a ética, pessoal, tem essa função de guiar o comportamento das pessoas de acordo com os valores que são criados pela sociedade em que vivemos, certo? Então, a ética faz parte de uma filosofia que trata do certo e do errado, do bem e do mal, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui para o exercício, certo? Eu me prolonguei um pouquinho. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa atividade no caderno, tá certo? Que vai falar sobre a ética, né? Ética é a parte da filosofia que... Aí você vai ler as opções e vai selecionar a opção correta, tá certo? Com base nesta aula. Número 2, vocês vão ler os conceitos que a gente acabou de ver aqui na tela, certo? E vai escrever com suas palavras o que você entendeu sobre a ética, ok? E o número 3, vocês vão circular 3 palavras que vocês consideram verdadeiras com relação à ética. Então, temos aqui a palavra respeito, traição, valores, mentiras, raiva e justiça. Vocês vão copiar no caderno e vão circular as que se relacionam com a ética. Tá certo, pessoal? Então, é isso, a nossa aula de religião de hoje. Quando vocês terminarem, vocês podem me mandar a foto da atividade. Se tiver dúvida, também pode entrar em contato comigo lá no WhatsApp. Tá certo? Até mais.